Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renato e hoje nós teremos uma aula de língua portuguesa. Na aula, nós iremos aprender sobre sinais de pontuação. Nós vamos aprender como identificar esses sinais de pontuação e para que servem esses sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, eles são de grande importância, pois têm como função trazer para a escrita toda a expressividade, pausa e entonação da fala. Então, nós precisamos da pontuação para escrever e falar melhor. Nós temos vários tipos de pontuação. Aqui nós veremos 11 tipos deles. Quais são eles? Número 1, nós vamos ver primeiro o ponto final. Para que serve o ponto final? O ponto final é usado no final de frase para iniciar o término da mesma. Então, todas as vezes que eu for falar uma frase ou que eu for escrever uma frase, eu necessito usar o ponto final. Um exemplo, Alex sorriu. Aí, ele acabou a frase com o ponto final. Eu também posso usar o ponto final em abreviaturas. Exemplo, etc., limitado. Sempre que tiver uma abreviatura, eu acabo ela com o ponto final. E nós também usamos o ponto final para afirmar algo. Veja esse exemplo. Alice é estudiosa. Nesse exemplo, temos a confirmação de que Alice realmente é uma aluna estudiosa. Significa que quem escreveu essa frase a conhece. Ela está afirmando. Então, o ponto final nós usamos para terminar as frases. Segundo ponto, a vírgula. Para que serve a vírgula? A vírgula serve para indicar uma pausa curta entre as palavras, com finalidade de organizar as ideias e facilitar o entendimento do texto. Uma vírgula usada de forma inadequada tem capacidade de mudar todo o sentido do texto. Então, nós necessitamos usar a vírgula para que a frase seja um pouco pausada, ela não fique longa. E nós temos que usar a vírgula do modo correto. Veja o exemplo a seguir. O sorvete é para mim e não para minha irmã. Nesta frase, nós não utilizamos a vírgula ainda, mas há duas formas de pontuarmos essa frase. Vamos olhar? O primeiro jeito é: o sorvete é para mim, não para minha irmã. Olha onde ele usou a vírgula. Ele usou a vírgula logo após a palavra mim. Então, ele pausou a frase e terminou. Nesse caso, a pessoa que escreveu está dizendo que o sorvete não é para minha irmã, mas para mim. Então, vamos ler de novo. O sorvete é para mim, não para minha irmã. Esse é o primeiro caso onde eu usei essa vírgula. O segundo caso, eu vou usar a vírgula logo depois da palavra não. Olha do jeito que vai ficar. O sorvete é para mim, não para minha irmã. Aqui a frase já mudou totalmente o sentido. O sorvete é para mim, não, mas para minha irmã. Aqui já está dizendo que o sorvete não é para mim, mas é para minha irmã. Vocês observaram como um lugar de vírgula pode mudar todo o sentido da frase? Uma hora o sorvete é para mim, outra hora o sorvete é para minha irmã. O terceiro ponto é o ponto e vírgula. Para que nós utilizamos o ponto e vírgula? Ele serve para enumerar itens e ideias. O que significa isso, professor? Enumerar. Significa que quando eu estou escrevendo uma frase e eu tenho muitos itens para colocar nela, vamos dar o exemplo de uma lista de compras num texto. Eu não vou ficar utilizando uma mesma palavra repetidamente. Exemplo, vou ao mercado comprar arroz e feijão, e melancia, e batata. Está vendo tanto de E que fica? O ponto e vírgula serve para fazer essa separação. Vejamos aqui nesse exemplo. Preciso comprar arroz, ponto vírgula, feijão, ponto vírgula, açúcar, ponto vírgula, pó de café e assim vai. Dentro de um texto escrito, isso é muito utilizado. Observe, perceba que todas as palavras, mesmo em linhas diferentes, iniciam com a letra minúscula, pois como é uma sequência de ideias,
não podemos usar letra maiúscula. Nós não estamos terminando a escrita, nós não estamos finalizando a frase, nós estamos dando continuidade, por isso a palavra continua com letra minúscula. E outra situação que podemos usar o ponto e vírgula é comparar situações. Exemplo, no sul faz frio, no norte faz calor. Então, nós estamos comparando duas regiões com climas diferentes. Neste caso, nós colocamos o ponto e vírgula. Quarto ponto, são os dois pontos. Para que servem os dois pontos? Os dois pontos, eles servem para introduzir uma fala. Então, todas as vezes que eu estou escrevendo um texto, eu preciso colocar, quando a pessoa vai falar, dois pontos. Exemplo, Vera falou, dois pontos, linha de baixo. Isso está indicando que o personagem está falando algo. Onde mais eu posso usar os dois pontos? Para indicar uma enumeração. Como? Lembra da lista de compra da vírgula, do ponto vírgula? Agora nós vamos fazer isso para mostrar o que nós vamos comprar. Esse é um exemplo. Preciso comprar dois pontos e aí eu continuo o meu texto. E aonde mais eu posso usar? Para iniciar uma explicação. Então, quando eu estou falando aqui, vamos dar esse exemplo daqui. Há 3 fatores para saber português. 2 pontos. Falar, ler e escrever a língua. Então, nós vamos utilizar dessa forma. O próximo ponto é o ponto de interrogação. Para que serve o ponto de interrogação? Ele é usado sempre para fazer perguntas. Então, nós vamos, todas as vezes que tiver uma escrita que tem uma pergunta, nós vamos usar o ponto de interrogação. Exemplo, você quer aprender português? Ponto de interrogação. Sexto ponto, nós temos o ponto de exclamação. O que é o ponto de exclamação? É quando ele é expressado para sentimentos e sensações. Nós usamos eles quando nós queremos afirmar alguma coisa que estamos sentindo ou que estamos expressando. Exemplo, que dia lindo! Ponto de exclamação. Ou que dia chuvoso! Ponto de exclamação. Nós sempre estaremos usando para expressar sentimentos e sensações. O sétimo ponto é a reticências. Reticências são aqueles 3 pontinhos que nós usamos. Mas para que servem esses 3 pontinhos, professor? Esses 3 pontinhos é usado para indicar que ocorreu uma interrupção de ideia. O que é uma interrupção de ideia? Quando você está escrevendo um texto e você para no meio da sua ideia para fazer alguma explicação ou para continuar de outro ponto o seu texto. Exemplo, a vida é bela, 3 pontinhos. Quer dizer que o escritor não terminou a frase, ele está pensando em alguma coisa. Nesse exemplo, podemos entender que há mais conteúdo para ser dito ou escrito e que o mesmo foi interrompido. Então, vamos voltar ao exemplo. A vida é bela. 3 pontinhos, a gente ainda não deu sentido para a frase. Quer dizer que essa frase ela vai ser terminada em algum outro momento dentro do texto. Oitavo ponto é o travessão. O que é o travessão? É aquele risquinho que nós usamos. Sabe aquele risquinho que a gente aprende? Então, ele serve para indicar que vai iniciar uma fala. Lá atrás, quando nós aprendemos sobre 2 pontos, o personagem sempre vai falar 2 pontos. Logo abaixo, na linha, nós vamos colocar o travessão e a fala desse personagem. Sempre tem que começar com travessão. O travessão também é utilizado para explicar um termo anterior como em um aposto, como se fosse dar uma característica para alguma palavra que vem antes. Vamos ver o exemplo? Olha só, Roberta, travessão. A menina prodígio, travessão. Faltou a aula. Então quer dizer que a menina prodígio está falando da Roberta. Ela deu uma característica para a palavra anterior. Observe que o termo a menina prodígio está explicando quem é Roberta. E se retirarmos, não fará falta a frase. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Nós vamos dar uma característica apenas à palavra. Se eu retirar essa palavra, olha só, Roberta faltou a aula. Não vai fazer diferença nenhuma no sentido da frase.
E para que mais que ele serve? Para dar destaque a uma palavra, uma expressão ou uma frase. Olha o exemplo. Quero agradecer a vocês, queridos alunos. Então, mais uma vez, está dando o quê? Uma expressão, uma característica à palavra anterior. Vamos para o próximo ponto. Aspas. Aspas é isso daqui. E para que serve as aspas, que vocês já devem ter visto muitas vezes algumas pessoas mostrando assim na TV ou nos canais de comunicação? Para que serve isso? Para dizer dentro do texto que alguém falou alguma coisa que não seja o escritor. Então o escritor fez um texto e ele quer falar alguma coisa para alguém. Se não foi ele que disse, se não foi ele que escreveu, ele sempre vai colocar as aspas. Nós temos um exemplo aqui. Alguém disse dentro do texto, amanhã será melhor do que hoje. Então essa frase não foi do escritor, ele pegou de alguém que disse. E para que mais pode ser usado a aspas? Para expressões estrangeiras, tipo like. Sabe o like que a gente tem nos canais de comunicação também? Se você for escrever isso num texto, você precisa colocar o like entre aspas, porque é uma palavra estrangeira. Nós também vamos usar as aspas em palavras que são neologismos. São palavras novas que a gente ainda não tem no dicionário. Nós também usamos em gírias, aquelas que a gente fala com os nossos amigos. Ou da forma coloquial, o coloquialismo, que são formas que nós também conversamos com nossos amigos. Olha um exemplo. Isso é coisa do passado. Coisa do passado é uma forma informal que a gente está falando, que nós estamos escrevendo. Qual seria a forma correta, formal? Seria isso é algo do passado. Mas como nós estamos escrevendo de uma forma informal, nós vamos colocar aspas na coisa. Isso é coisa do passado. Número 10, o apóstrofo. O apóstrofo é aquele sinalzinho que parece com as aspas, só que ele só tem um pontinho. O apóstrofo é usado para indicar a abreviação de alguma palavra. Ele informa que há alguma letra oculta nessa palavra, ou seja, escondida. Mas como assim, professor? Olha esse exemplo. Nós podemos escrever alguma frase com a palavra caixa de água, mas nós também podemos escrever como caixa d'água. Olha só, o E da palavrinha foi oculto, foi escondido, ou seja, ele foi suprimido. E nós usamos o apóstrofo para poder colocar no lugar dele, ok? Número 11, o parênteses. Para que serve o parênteses? Os parênteses são usados em datas, para isolar explicação, para dar destaque ou acrescentar informação. Exemplo: o vestido verde-limão, entre parênteses, deixou a menina pálida. Ou seja, o parênteses é para dar uma explicação para a palavra. Então, esses são os pontos que nós mais utilizamos na nossa escrita dentro da língua portuguesa. Agora, já sabemos como usar a pontuação. Será que não vamos esquecer? Espero que não, pois vamos usar sempre. Até a próxima!